tradutores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo da série sobre tarifas de tradução. Eu ia encerrar a série no vídeo da semana passada, mas teve algumas questões assim que ficaram ainda meio abertas e tal. Então vamos seguir a série com mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser novamente sobre tarifas de tradução, mas vai ser mais específico. Vai ser tarifas de tradução para quem trabalha com tradução audiovisual. Eu já tinha falado sobre tarifas de tradução com relação às tarifas que o Sintra indica, né, o Sindicato dos Tradutores. Eu já falei de uma fórmula que você pode usar para calcular a sua tarifa mínima de tradução. E depois eu falei sobre a questão de preço e valor. Só que ficou em aberto a galera aí da tradução audiovisual, né? Porque no audiovisual a gente trabalha por minuto de vídeo. E a fórmula que eu dei falava de palavras e tal, então uma galera ficou meio confusa um pouquinho, veio falar comigo. Então deixa eu fazer esse vídeo aí e vamos lá, espero que ajude vocês. Na tradução audiovisual, a gente trabalha então por minuto de vídeo. Tá? Algumas empresas, algumas agências passam pra gente uma formulazinha lá específica deles e você tem que fazer o seu cálculo baseado naquela fórmula, tá? Por exemplo, sei lá, teve uma empresa que eu trabalhei que era assim, você recebia um vídeo, aí a fórmula envolvia a quantidade de legendas que tinha naquele vídeo, envolvia a quantidade de caracteres que tinha em todas as legendas. Assim, era uma fórmula super complicada, você tinha que pegar, copiar a legenda, botar no Word pra ver quantos caracteres, sabe, assim, entendeu? Mas eu tinha que seguir aquela fórmula deles pra calcular quanto eu ia receber por cada vídeo. Isso não é o comum, tá? Isso aí foi uma empresa específica que eu trabalhei que agia dessa forma. Mas geralmente as empresas, elas ou vão perguntar quanto você cobra, ou elas vão te informar, a gente paga tanto por minuto. Então vamos lá, vamos por partes, né? Vamos falar um pouquinho de tradução para legendagem, tradução para dublagem. Eu não vou falar de audiodescrição, porque eu não trabalho na área de audiodescrição, então eu não sei quais são as tarifas praticadas nessa modalidade. E vou falar um pouquinho de transcrição também, tá? Então, aguenta aí que eu acho que agora eu consigo atingir uma galerinha legal. Bom, na tradução para legendagem, inclusive eu sempre falo isso com os meus alunos do curso de legendagem, a gente tem duas formas de trabalhar. A gente tem trabalhar para agências, né, para os estúdios e tal, e a gente tem um cliente direto. Para o cliente direto, você vai cobrar o quanto você quiser. Se você quiser cobrar a tabela do Sintra, você pode cobrar a tabela do Sintra. Se você quiser cobrar um pouco mais abaixo, você pode cobrar um pouco mais abaixo. Se quiser cobrar acima, você também pode cobrar acima, tá? Já cobrei acima, funcionou, como eu falei para vocês lá no outro vídeo. E o cliente veio, voltou, enfim, tá? Então, assim, com o cliente direto, você está livre. Com as agências, como é que funciona isso? Produtoras, agências e tal. Você tem que seguir o que eles falam, né? Eles vão ter ali uma tarifa que o que eu vejo de mercado até hoje é que eles trabalham com preços, tarifas de R$3, variando de R$3 até a mais cara que eu vi que pagam, se eu não me engano, era R$8 ou R$9. Alguma coisa assim, tá? Isso para o minuto de legendagem. Ah, lá, ainda mais R$3 é muito pouco. Mas vamos lá. Eu não aconselho ninguém a pegar um trabalho por R$3 na seguinte condição. Presta atenção no que eu vou falar. Se tiver sem script, se você tiver que fazer tudo, o que é fazer tudo? É você traduzir, legendar e timear o arquivo, tá? Então, eu não aconselho, se você tiver que fazer tudo, não aceite esse preço, porque esse preço é muito baixo. Ah, mas eu tô começando agora. Eu não aconselho, tá? Porque enquanto tiver gente que aceite trabalhar por esses preços, nunca vão subir. E a gente sempre quer que suba. E é muito difícil, muito raro um cliente, né, um estúdio, uma produtora chegar pra gente e falar assim, olha só, a gente vai te dar um aumento. Isso só aconteceu comigo uma vez com um estúdio de tradução para dublagem. Só uma vez com um estúdio. Eu nunca vi ninguém aumentando tarifa de tradutor, não, tá?
Então, se você não aceitar mais trabalhar para aquela tarifa que eles pagam, eles simplesmente não te mandam mais trabalho, ou você fala que não vai mais trabalhar para aquele local. Tá? Então é assim que funciona. Por isso que eu falo, ou você não aceita, porque depois você vai ter que simplesmente sair. Tem que fazer sempre o trabalho completo? Não, nem sempre. Na legendagem, às vezes acontece do cliente mandar pra gente um arquivo já legendado, já timeado, às vezes em outro idioma, ou no mesmo idioma do vídeo. Vamos supor, o vídeo está em inglês, a legenda está em inglês, já timeado, tudo pronto, você só precisa traduzir por cima para o português ou para o espanhol, né? Enfim, para o outro idioma. E é um trabalho assim, tipo, mais fácil, é menos trabalhoso, porque você não tem que ficar sincronizando lá o vídeo, né? Fazendo o timing da legenda. Então, quando você não precisa fazer o timing, geralmente a tarifa ela é mais baixa porque você vai ter menos trabalho. Mas tudo isso tem que ser acordado previamente, tem que ser acordado no primeiro contato com o cliente. O cliente falou, tem um trabalho aqui para você, você já pergunta tudo, eu vou precisar fazer do zero? Do zero é o quê? É você legendar, traduzir, timear, é você fazer tudo, né? Ou eu vou fazer só a tradução e o arquivo já vem timeado. Então sempre pergunta isso para o seu cliente, até mesmo para você saber se aquela tarifa que ele está te oferecendo compensa ou não de você pegar aquele trabalho. Então essas tarifas mais baixas, R$3, R$5, são tarifas para quando o arquivo não precisa ser timeado, porque ele já veio sincronizado. Você só vai fazer a tradução. Como é que é traduzir por cima, Laila? É simples, você apaga o que está no outro idioma e bota a tradução. Pronto, acabou. Isso é traduzir por cima. Você vai apagar o que está escrito ali e vai botar a tradução no idioma que o cliente pediu. Agora, se o arquivo está zerado, você tem que criar um arquivo, você tem que fazer a legenda, você tem que timear, você tem que fazer tudo, tá? Quanto é que eu posso aceitar? Aí você aceita de 6, 6,50 para cima, sempre. Eu até diria 7, de 7 para cima. Lembra sempre de revisar o seu trabalho no final, tá? Então tem que, galera da legendagem, tem que revisar o timing, tem que revisar o spotting, tem que revisar o português ou o idioma, né, para o qual você traduziu, ver se as frases estão pontuadas corretamente, porque tem muita gente que faz legenda e esquece da pontuação, né? Às vezes bota ponto no final de uma legenda e na legenda seguinte está começando com letra minúscula, ou então esquece de botar uma pontuação na legenda seguinte está começando com letra maiúscula, e fica o samba do crioulo doido ali. Então, tem que verificar a pontuação, tem que verificar o português, a gramática, tem que verificar a ortografia, tem que verificar se as frases fazem sentido, porque eu já vi muita frase sem sentido, tá? No calor do momento a gente vai traduzindo ali e não se toca, que às vezes ficou meio esquisito. Então, tem que revisar. Novamente, pegou um cliente direto, conseguiu um cliente direto, aí eu te aconselho a cobrar mais alto, né? Não vai cobrar menos do que R$10 para um cliente direto. Tá? Então, cobra mais, cobra 15, cobra 12, cobra 10, cobra 20, cobra 50, enfim, tá? E para o cliente direto, é claro, a tarifa também pode variar de acordo com o prazo que ele vai te dar, de acordo com a dificuldade, de repente, do trabalho, né? Se é uma área que você domina mais, domina menos, ou se o áudio tá ruim, ou se tá bom, enfim, né? Isso tudo aí você vai conversando com o cliente. Geralmente, presta atenção nisso, tá? Geralmente, os clientes não enviam o vídeo antes pra gente dar uma olhadinha para fazer o orçamento. É bom pedir, tá? Mas, geralmente, eles não fazem isso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que falar assim, quantos minutos tem o vídeo? O vídeo tem 10 minutos. Tá bom, então. Aí você vê lá, eu vou cobrar quanto de tarifa? Não sei quanto é que eu vou cobrar, então faço mais perguntas. Qual é o prazo que você precisa para ter esse vídeo pronto? Porque às vezes o cliente já fala pra gente, olha, eu preciso desse vídeo pronto para ontem. Eu preciso desse vídeo pronto para daqui a uma semana, para daqui a um mês. Né? Então, conversa com o seu cliente, não tenha medo de conversar com o cliente. Pergunta qual é o tema do vídeo, né? Caso o cliente ainda não tenha enviado o vídeo para você. E se o cliente
cliente falar que não pode enviar o vídeo, que só é confidencial, que só pode ser enviado depois que o orçamento for aprovado, tarará, tarará, você faz o seguinte, você fala assim, olha só, eu tô fazendo um vídeo baseado na minutagem que você me passou, 10 minutos, tá? Se o vídeo tiver mais de 10 minutos ou menos de 10 minutos, esse orçamento pode variar para mais ou para menos. Eu estou fazendo com base naquilo que você me passou. Sempre deixe as regras bem claras antes de começar o jogo. Outra coisa também que é importante você perguntar, que eu esqueci de falar. Esqueci de novo. Oi, eu sou a Dori. Outra coisa que é importante você também já conversar com seu cliente nesse troca-troca aí do orçamento, de quanto é que vai ser, de vai fechar o trabalho ou não vai fechar, é combinar quando será feito o pagamento e como será feito o pagamento. Isso é uma coisa que você não pode, em hipótese alguma, esquecer de falar com o cliente. Porque senão depois o cliente demora a pagar, o cliente isso, o cliente aquilo, aí você vai reclamar do cliente, entendeu? Então, já deixa tudo combinadinho, tá? Mas vamos lá, agora vamos para a tradução para dublagem. Na tradução para dublagem, você dificilmente vai ter um cliente direto, a menos que você, de repente, tenha um estúdio, né? O que geralmente o tradutor não tem. Então, a gente não vai ter cliente direto. Os nossos clientes serão os estúdios. A gente não trabalha para, sei lá, para Netflix, a gente não trabalha para o Telecine, a gente não trabalha para HBO, para Discovery, enfim, para essas grandes produtoras. A gente trabalha para estúdios que fazem a dublagem. Então, os estúdios vão contratar o tradutor para fazer a tradução de um vídeo, de uma série, de um longa, né? E aí, geralmente, a gente recebe um script que pode estar muito bom, mas que também pode estar muito ruim, né? Então, é sempre bom quando você recebe o primeiro material de um cliente, a primeira vez que você está trabalhando aquela série ou aquele filme. O filme geralmente vai ser a primeira vez, né? Que você começa e termina. Mas quando é uma série, dá uma olhada, vê se está batendo o script com o vídeo, né? Porque às vezes as pessoas traduzem lá o script todo, depois bate com o vídeo, eu já fiz isso. E quando você vai ver, não casa, né? E aí você começa a ter que fazer tudo de ouvido, porque aquilo que você traduziu do script não serviu pra nada, e tinha um monte de fala faltando, e tinha fala sobrando. Então sempre tenta ver com o vídeo certinho pra ver se o script bate com aquele arquivo de vídeo que você recebeu. Mas vamos falar de tarifa, porque aqui eu não tô dando dica de como trabalhar com tradução para dublagem, tá? Estamos falando de tarifas. As tarifas praticadas dentro da tradução para dublagem caíram demais nos últimos anos, porque houve assim uma chuva de pessoas que fizeram um curso e não foram bem preparadas e, enfim, o mercado ficou inflado e os estúdios começaram a receber qualidades muito ruins de trabalhos e, ó, estão baixando os preços, tá? Então, eu já vi estúdio pagando R$3 pelo minuto da tradução para a dublagem. E o máximo que eu já vi foi de R$9 para a tradução para a dublagem. O máximo. Tudo por minuto, tá, galera? Com o estúdio é mais difícil de você conseguir negociar essa questão de tarifas. Vou dar uma média para vocês, tá? Eu acho que eu dei valores, preços muito amplos, né? Então, existem sim estúdios que pagam R$3 e existem sim estúdios que pagam 9. Eu acho que existem até estúdios que pagam mais do que 9. Tô falando tudo em preços aqui em real. Mas a média dos estúdios está pagando cerca de 6, 7 reais. Tá? A média dos estúdios paga de 6 a 7 reais por minuto de vídeo. E alguns estúdios, tá? Pelo que colegas já me informaram, ainda pedem que, além de você fazer a tradução, você colocar lá a marcação do tempo da entrada de cada fala. Não é um timing como da legendagem, que você tem que ser extremamente assim, preciso e tal, né? Tem que estar a sincronia ali bonitinha, entrada e saída. Mas na tradução para dublagem, no script também tem o momento inicial da fala, a minutagem inicial. E alguns estúdios parece que estão pedindo isso para o tradutor fazer, tá? Sem pagar a mais, dentro dessa tarifa aí que eu já informei para vocês, tá bom? Não são todos, mas parece que alguns estúdios estão pedindo. Com relação à transcrição. A transcrição ela pode ter várias modalidades. Você pode simplesmente transcrever, né, ouvir, vamos supor, em português
e escrever tudo que está sendo dito em português. Você também tem a transcrição com a tradução, que é você ouvir, por exemplo, em inglês e transcrever já em português. Não precisa transcrever em inglês e depois traduzir para português. Você pode fazer o trabalho já direto. Depende do que o seu cliente quer. Tem cliente que pode querer a transcrição em inglês e uma tradução da transcrição, né? Então, atente-se ao pedido do cliente, porque tudo isso as tarifas vão mudar. Na transcrição, eu costumo cobrar um pouco menos do que o que eu cobro na legendagem e na tradução para dublagem, porque não exige tanta técnica como nas outras duas modalidades, né? A transcrição é simplesmente você escrever o que está sendo dito, só que no Word, e aí pode ser em áudio ou em vídeo. Não importa, cobrança por minuto. Aí vamos supor, se eu cobro, sei lá, R$20 para um cliente direto na tradução para a legendagem, de repente a transcrição eu vou cobrar 15, vou cobrar 10, depende se vai ter tradução, se não vai ter tradução, se o cliente vai querer a transcrição e a tradução, tá? Então tudo isso vai variar. Mas você pode usar a tabela do Cintra como referência, é para isso que ela existe. Para encerrar o vídeo, eu vou dar uma última dica muito importante para você que quer trabalhar com cliente direto ou até mesmo com agências ou estúdios, tá? E que podem usar a seguinte abordagem. Mas tradutor, eu não vou te pagar por minuto porque o vídeo tem poucas falas. Tem muitas cenas que não tem falas, então você não vai precisar traduzir muita coisa. Não caia nessa. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Eu já caí nessa, por isso que eu tô dando essa dica. O vídeo pode ter apenas uma fala. Pode ser um vídeo de 20 minutos com apenas uma fala. Mas você tem que cobrar pelos 20 minutos. Por que eu falo que você tem que cobrar pelos 20 minutos? Porque você não sabe onde está aquela uma fala. A menos que o cliente fale assim, olha só, eu preciso que você traduza... Eu vou te dar um vídeo de 30 minutos, mas eu preciso que você traduza dos minutos 4 ao minuto 7. Ok, você nem precisa ver o resto do vídeo. Você vai lá no minuto 4 até o minuto 7 e faz a tradução daquele ponto ali que o cliente solicitou. E aí você cobra aquele ponto ali e não assiste o resto do vídeo. Agora, se o cliente falar pra você assim, não, mas não tem fala, não sei o quê, mas ele não te diz onde está a fala do vídeo, né? Ou tem uma fala aqui no comecinho, aí eu tenho uma outra fala lá no meio e outra fala lá no final. Você tem que assistir o vídeo inteiro. A partir do momento que você tem que assistir um vídeo inteiro, é o seu tempo. O seu tempo, gente, tempo pra gente vale dinheiro, tá? Então você não pode, são pouquinhas falas, então, né, eu vou dar um desconto. Não dá desconto, porque você tem que assistir um vídeo de 20, 30 minutos para descobrir onde estão aquelas falas ali. Por mais que elas sejam curtinhas, pequenininhas, fáceis, você tem que cobrar pelo seu tempo. Então não caia nessa de, o vídeo é curtinho, tem poucas falas, não sei o quê. O cliente sempre vai querer chorar. Se você não mostrar o valor do seu trabalho, o cliente vai arrumar um jeito de chorar desconto, tá? Então não caia nessa. E explica pro cliente, olha, eu não posso te dar desconto, porque eu vou ter que assistir o vídeo inteiro. Então assim, vão ser 20 minutos, vão ser 30 minutos, vão ser 60 minutos que eu vou ter que parar, de repente, o trabalho de um outro cliente para ficar assistindo o vídeo para eu poder fazer o seu, para eu encontrar todas as falas, não deixar passar nada. Tá? Então conversa isso com o cliente, explica para o cliente como é que funciona o seu trabalho. Ele não é obrigado a saber, tá? E nem fica com raiva dele por causa disso, né? O cliente não é obrigado a saber. Do mesmo jeito que eu, de repente, não sou obrigada a saber como um advogado trabalha, como um contador trabalha, né? Como um engenheiro trabalha. Eu não sei as técnicas que eles usam. Então, eu preciso de, às vezes, uma explicação de como é que funciona alguma coisa para eu entender, né? Para eu ver até o valor do trabalho daquele profissional. Ufa! Acho que agora eu falei tudo, né? Acho que eu não deixei passar agora nenhum detalhezinho aí dessa parte de tarifas de tradução. Mas, se você ainda tem alguma dúvida e se você quer saber ainda alguma coisa além sobre tarifas de tradução que eu ainda não comentei nessa série, deixa um comentário aqui embaixo ou fala comigo no direct ou por e-mail. Enfim, as pessoas sempre arrumam um jeito de falar comigo, mas manda pra mim o que tá faltando, que aí eu faço um outro vídeo e incluo nessa playlist de tarifas de tradução e fica fazendo parte dessa série aí do canal, tá bom?
Deixa eu aproveitar e já te convidar para fazer parte do canal do Tradutor Iniciante no Telegram. Exatamente, a gente além desse canal aqui no YouTube, nós temos um canal no Telegram, tá? E esse canal, os vídeos saem primeiro, assim que eu termino de editar, que o Thiago terminar de editar, a gente já libera o vídeo lá no canal do Tradutor Iniciante do Telegram. E lá tem conteúdos exclusivos, tem enquetes e tem um monte de coisa, tá? E tudo lá em primeiríssima mão. Então corre, eu vou deixar o link aqui embaixo, já clica aqui, tá? E começa a participar lá, tá bom? O legal do Telegram é que ele não é igual ao WhatsApp, não. Você vai entrar hoje no canal do Telegram e você vai ter acesso a todo o conteúdo que eu postei desde o comecinho do canal. Lembra também de seguir o Tradutor Iniciante lá no Instagram, tá? Para você também ficar por dentro de todo o conteúdo e de todas as novidades. Então é isso, meu povo. Um grande beijo para vocês, sucesso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!